Estão chegando dos mais diversos pontos do globo informações precisas que passam a constituir o Jornal Falado Tupã. Resumo dos principais acontecimentos nacionais, internacionais e locais. Jornal Falado Tupã para esta segunda-feira, dia 25 de abril de 2016. Fatos que marcaram o 25 de abril na história. Dia da Contabilidade. 1775, nasceu a princesa Carlota Joaquina de Bourbon. 1874, nasceu Guillermo Marconi, engenheiro e físico italiano. Marconi é considerado por alguns estudiosos o inventor do rádio, mas há muitas discussões sobre essa atribuição. Outros historiadores afirmam que o padre gaúcho Landel de Moura foi o precursor, mas que Marconi teve maior apoio financeiro e, por isso, pôde apresentar a primeira patente do seu invento. 1917. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Nasceu Ella Fitzgerald, cantora norte-americana. 1925, nasceu a escritora mineira Janete Claire. 1940, nasceu o ator norte-americano Al Pacino. Um de seus principais papéis no cinema foi o de Don Corleone em O Poderoso Chefão. 1953, Francis Crick e James Watson publicaram um artigo no qual anunciaram ter descoberto a estrutura do DNA. 1961, morreu o político Borges de Medeiros, que governou o Rio Grande do Sul por 25 anos. 1972. Essa não é mais uma carta de amor. São pensamentos soltos, traduzidos em palavras, para que você possa entender. Nasceu Rogério Flauzino, vocalista da banda J Quest. 1974. Com uma ação militar de sucesso, a Revolução dos Cravos deu início ao processo de abertura democrática em Portugal. Pesquisa Tiago Boff, de São Vicente Nolasco, com o almanaque Domingos Martins. Notícias que são manchetes. Para o OMS, Zika está claramente em regressão no Brasil. Vacinação contra a gripe começou nesta segunda-feira no Rio Grande do Sul e em Tupã-Siretã. Projeto Pescar é furtado pela quarta vez este ano em Tupã-Siretã. Almoço de confraternização do PMDB definiu pré-candidatos à vereança e referendou a coligação com o PSD na disputa à Prefeitura de Tupã-Siretã. Ato de depositar lixo em frente à Câmara de Vereadores de Tupã-Siretã foi um desrespeito com a instituição, diz o vereador presidente da Casa, Luiz Valmor da Silva França. O tempo em Tupã-Siretã apresenta-se encoberto sujeito à instabilidade. Agora na rua Tacílio Azevedo, no centro da cidade, a temperatura é de 22 graus. A seguir, o panorama geral de notícias. 12 horas, 31 minutos. O Senado instala nesta semana a comissão que vai analisar o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A comissão especial terá 21 titulares e o mesmo número de suplentes indicados pelos blocos partidários. A formação deverá ser aprovada no plenário do Senado hoje. Após a aprovação da comissão, caberá ao senador mais velho convocar a primeira reunião, na qual serão eleitos o presidente e o relator. O PMDB, que tem maior bancada no Senado, tem o direito de escolher o presidente. O indicado é o senador Raimundo Lira, da Paraíba. O relator deverá ser o tucano Antônio Anastasia, de Minas Gerais, indicado pelo bloco partidário liderado pelo PSDB. Os bombeiros de Campina do Sul localizaram no início da manhã de hoje o corpo de Irineu Aloísio Huber, 60 anos. O idoso estava desaparecido desde o começo da madrugada após a casa onde morava ser arrastada pelo rio Pessegueirinho. O rio transbordou por causa da chuva. A casa, localizada às margens do rio, na localidade de Butiaçu, foi levada pela enchente. O idoso e a esposa estavam dentro da residência. Segundo a Defesa Civil, a mulher saiu da casa a tempo para pedir ajuda, mas o marido, que ficou para resgatar alguns pertences, desapareceu. Foram feitas buscas no local durante a madrugada. Os trabalhos foram retomados na manhã, quando o nível do rio baixou. O corpo do idoso foi localizado a 200 metros do local.
Para o delegado Cassiano Cabral, da 3ª DHPP, que conduz o inquérito para apurar as circunstâncias do tiroteio entre PMs e criminosos, que resultou em 4 suspeitos mortos e 2 policiais feridos em frente ao Hospital Cristo Redentor, na zona norte de Porto Alegre, na última sexta-feira, nenhuma imagem divulgada sobre o confronto poderá ser analisada fora do contexto. Abre aspas. Momentos antes, aqueles policiais haviam sido atingidos por uma rajada de fuzil, 2 deles estavam baleados e novamente foram atacados em frente ao hospital. Os criminosos estavam com armamento superior. Eu entendo que foi um ato de bravura desses policiais militares, fecha aspas, afirma o delegado. Uma das imagens divulgadas do tiroteio mostra policiais atirando contra um dos suspeitos deitado na calçada do hospital, supostamente já rendido. O delegado não antecipa, no entanto, se já há conclusões de que as 4 mortes foram decorrentes de atos de legítima defesa dos PMs. Abre aspas. Vou conduzir o inquérito com calma e fazer todas as diligências se achar necessárias, salientou ele. Os suspeitos mortos no confronto foram identificados como Cláudio Eduardo Bandeira da Silva, o Duduzinho da Bala, 19 anos, Júlio César de Moura Santana, 22 anos, Anderson Henrique da Silva, 29 anos e Luiz Cainan Ribeiro da Silva, 21 anos. Apenas Luiz Cainan não tinha registros de antecedentes criminais. Um incêndio de grandes proporções atingiu a fábrica da Nissin Foods do Brasil, em Ibiúna, no interior de São Paulo, nesta segunda-feira. 2 pessoas ficaram feridas, segundo o Corpo de Bombeiros. A empresa informou que o fogo teria começado de madrugada por volta da meia-noite e se espalhou rapidamente. Ainda de acordo com a empresa, as chamas atingiram primeiro a área de estoque da fábrica, o que facilitou a retirada dos operários na linha de produção. A fábrica funciona 24 horas. As 2 vítimas tiveram ferimentos leves nas mãos e já foram liberadas. Por causa do fogo, o teto de um dos galpões da empresa cedeu. A fábrica de alimentos fica ao lado da rodovia Bungiro-Nacal, mas não há interdição no local. Não há informações sobre as causas do incêndio. Equipes dos bombeiros de Osasco, Cotia e Barueri trabalham no combate às chamas. O ministro venezuelano da Defesa, Vladimir Padrinho López, disse neste domingo que há um golpe de Estado em marcha na Venezuela com origem no exterior para derrubar o governo do presidente Nicolás Maduro. Abre aspas, há um golpe de Estado em marcha de fora e com ligações internas, fecha aspas, denunciou o general Vladimir López em entrevista ao canal privado de televisão Televen. Segundo o ministro, o golpe de Estado é apoiado por meios de comunicação social, por políticos espanhóis, pelo Parlamento Europeu e por porta-vozes dos Estados Unidos, depois do presidente norte-americano Barack Obama ter dado luz verde para que o governo da Venezuela seja considerado ilegítimo. A 12ª edição do programa informativo do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tupancireta e Jari abordou vários aspectos das atividades e dos serviços prestados pela entidade. O secretário do sindicato, Eloadir Reis, lembrou o curso de capacitação e criação de peixes de água doce que o Senar RS ministra em parceria com a entidade. Nos dias 27, 28 e 29, no assentamento Nossa Senhora de Fátima, o curso de capacitação em criação de peixes de água doce. Então eu lembro aos agricultores inscritos que fiquem atentos e não esqueçam da data, hein, pessoal? Vai ser feito lá na igrejinha, na capelinha lá do assentamento. Queremos também falar que logo, então, no mês de maio, teremos no dia 11, 12 e 13, no assentamento Aliança, teremos outro curso nessa mesma área da capacitação de criação de peixe, de água doce. Então, a gente está colocando esses cursos porque eles são um dos quesitos básicos, um dos primordiais quesitos para a pessoa entrar e participar do Programa Municipal da Agricultura, que já está finalizado e está sendo só sendo analisado pelo jurídico e pelas partes competentes. O programa informativo do Sindicato dos Trabalhadores de Tupancireta e Jari é apresentado todos os sábados na Rádio Tupã, das 11h30 às 11h45. A campanha de vacinação contra a gripe no Rio Grande do Sul iniciou na manhã de hoje, 5 dias antes do calendário nacional. A antecipação é uma estratégia definida pela Secretaria Estadual da Saúde com o aval de entidades médicas para imunizar pessoas dos grupos de risco antes da chegada do frio, pois a vacina oferece maior proteção depois de 3 ou 4 semanas após a aplicação. Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná também anteciparam a campanha. O Rio Grande do Sul já recebeu aproximadamente 50% das doses para iniciar a campanha de vacinação. Por uma questão de logística, alguns municípios da região mais distantes já receberam 100% das doses para imunizar os grupos de risco. Antes do dia 30 de abril, sábado de mobilização nacional, o Rio Grande do Sul ainda receberá uma terceira remessa do Ministério da Saúde. No estado, são mais de 3,5 milhões de gaúchos que fazem parte dos grupos prioritários.
crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos, gestantes e puérperas, mulheres até 45 dias após o parto, pessoas com mais de 60 anos, trabalhadores da saúde, doentes crônicos com recomendação médica por problemas respiratórios, cardíacos, como baixa imunidade, entre outros. Durante o período da campanha, que vai até 20 de maio, a vacinação estará disponível nos mais de 1.800 unidades básicas de saúde do Estado. Em Tupanciretã, a vacina está disponível nos Postão do Centro, na Rua Capitão Amorim, e no ESF1, no bairro Marcial Terra. Em 30 de abril, dia D da campanha, a vacinação será em todos os postos de saúde da cidade. Pela manhã, foi grande a procura pela vacina no Postão do Centro, em Tupanciretã. Ocorrências registradas pela Brigada Militar no final de semana em Tupanciretã, o soldado PM Everton traz as informações. Na madrugada de sábado, próximo ao Bloco Taí, foi retirado 6 facões e confeccionado um termo circunstanciado por direção perigosa e o veículo recolhido ao guincho do Detran e por estar efetuando a manobra a cavalo de pau. Efetuado um disparo de arma não letal, taser, em um indivíduo que se encontrava com uma arma com um facão e se recusou a ser abordado e identificado. E por volta das 7h30 da manhã, foi deslocado na delegacia com as partes envolvidas para efetuar o registro de perturbação da tranquilidade. Pela noite de sábado, foi lavado 4 termos circunstanciados por perturbação do sossego alheio na Avenida Vaz Ferreira e notificado 4 veículos. Na manhã de domingo, após várias ligações para o telefone 190, que havia um casal foragido que estava vendendo panelas próximo à Avenida Rio Branco, e que estes estavam sequestrando crianças. Essas informações repassadas via as redes sociais. O casal foi abordado e identificado, onde que esses se tratavam de ciganos e não procedem as informações que estavam sendo divulgadas nas redes sociais. O casal também foi abordado na cidade de Juiz, Santa Maria e Júlia Castilhos e na data de ontem em Tupanciretã. Obrigado, Everton, que nos trouxe as informações desde o quartel da Brigada Militar. Definidas as semifinais do 20º Campeonato Citadino de Futebol de Campo de Tupanciretã. A definição dos classificados ocorreu ontem à tarde com 2 jogos disputados no estádio Bento José Pinto. No primeiro jogo, o Esporte Clube Elizabeth venceu a equipe Amigos do Mosquito por 4-2. No jogo de fundo, a Madeireira Ivaí derrotou a Vila Operária por 2-1. No próximo domingo, dia 1º, serão disputadas as 2 partidas semifinais. Às 14 horas, Vila Operária e Esporte Clube Gaúcho, e às 16 horas, Madeireira Ivaí e 21 de dezembro. 12h39. Mais de 180 pessoas, segundo os organizadores, participaram do almoço de confraternização do PMDB realizado neste domingo, dia 24, ontem, na Sociedade Salgueiro, aqui em Tupanciretã. O evento, em comemoração aos 50 anos do partido, contou com a presença da executiva, filiados, integrantes do PSD, presidente estadual da Juventude do PMDB e assessor do governador Sartori, Beto Fantinel, e ainda delegados de Dilermando de Aguiar e Santa Maria. Usaram da palavra o presidente do PMDB local, Enio Burtetti, o presidente do PSD em Tupanciretã, Mário César Portinho Viana, o vereador Felipe Burtetti Prado Lima, representantes de Santa Maria e Dilermando de Aguiar e o presidente da Juventude Estadual do partido, Beto Fantinel. Durante o almoço foi divulgada a nominata dos pré-candidatos do PMDB a vereador. São eles Ana Maria Aquino, Adenir Martins, Karina Valau, Carlos Alberto Machado da Luz, Cléo Antônio dos Santos, o Cléo do Correio, Ezequiel Rodrigues Vargas, o Zico, Ivo Lima Dias, o Ivão, Ricardo Fontoura Domingos, o Mosquito, Sadi Pinto, Tainan Seolim e Percy Dutra da Silva. Conforme Enio Celeste Burtetti, novos nomes poderão ser anunciados até a data da convenção como pré-candidatos a vereador. Ainda durante o almoço, o PMDB referendou a coligação com o PSD para a disputa da Prefeitura de Tupanciretã, com Mário César Portinho Viana como pré-candidato a prefeito e Felipe Burtetti Prado Lima como pré-candidato a vice-prefeito. A epidemia de Zika está claramente em regressão no Brasil, afirmou hoje a Organização Mundial da Saúde, a OMS, uma queda provavelmente relacionada ao fim do verão. Abre aspas. A epidemia está em uma fase descendente no Brasil, fecha aspas, afirmou Marie-Paul Keyne, subdiretora-geral da OMS, em coletiva à imprensa em Paris. O mesmo acontece na Colômbia e Cabo Verde, acrescentou ela. No entanto, observou que é impossível no momento saber se haverá uma reativação do vírus no futuro. No Brasil foram registrados 1,5 milhão de casos de Zika e o vírus se estendeu a muitos países da América Latina. Keyne indicou anteriormente que o vírus Zika poderia se estender para outras zonas do mundo, como a Europa. A respeito do risco de propagação da doença para a África, disse que, por hora, não há certezas.
Quarto estado no Brasil em número de declarantes do Imposto de Renda Pessoa Física, o Rio Grande do Sul tem cerca de 2 milhões de habitantes que estão obrigados a apresentar a declaração do imposto em 2016. O prazo final para cumprir o compromisso se encerra na sexta-feira, sem prorrogação, tanto para o envio do documento à Receita Federal, quanto para pagar o imposto de renda, primeira cota, no máximo de 8, no caso de devedores. O valor de cada cota não pode ser inferior a R$ 50 e, se o débito for até R$ 100, deverá ser quitado em um único pagamento. As demais cotas vencem no último dia útil de cada mês e serão, cada uma, acrescidas de 1% mais a variação dos juros equivalentes à variação mensal da taxa Selic. O único meio de encaminhar a declaração é pela página da Receita na internet, idg.receita.fazenda.gov.br. A dívida pública federal brasileira, que inclui os endividamentos internos e externos do governo, subiu 2,38% em março deste ano para 2,88 trilhões de reais, informou o Tesouro Nacional nesta segunda-feira. Em fevereiro, o endividamento público havia registrado uma alta chegando a 2,81 trilhões. A expectativa do governo é que a dívida pública, que somou 2,79 trilhões no fim de 2015, fique entre 3,1 e 3,3 trilhões de reais no fechamento de 2016. Essa é a previsão do Plano Anual de Financiamento de 2016, elaborado pelo Tesouro Nacional. A Associação Defensora dos Animais de Tupã-Siretã, ADAT, enviou um edital de convocação à Rádio Tupã-Siretã, dando ciência da convocação dos associados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 29 de abril, sexta-feira, às 19 horas, em primeira convocação, ou às 19h30 em segunda convocação e às 20 horas em terceira e última convocação, tendo como local o Clube Comercial na Rua Duque de Caxias, no centro de Tupã-Siretã, para deliberarem sobre a eleição e posse dos membros da diretoria, prestação de contas e assuntos gerais. O edital é assinado pelo presidente da ADAT, Everson Bortolini. A cidade de São Miguel das Missões foi atingida por um tornado no final da tarde de ontem, conforme afirmaram meteorologistas da Somar Meteorologia na análise feita com base em imagens que comprovam que o cone de tempestade tocou o solo. 5 pessoas ficaram feridas, além do destelhamento de casas e queda de árvores que provocou danos a um museu da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 15 famílias tiveram que deixar as suas casas por conta da chuva que fez o rio Pessegueiro transbordar em ao menos 4 bairros. Pelo menos 60 casas foram afetadas, conforme a Prefeitura da cidade. Conforme a Somar Meteorologia, os lugares mais comuns para a formação de tornados no Brasil é o Rio Grande do Sul ou nas regiões litorâneas do sul e do sudeste do país. Os tornados costumam acontecer em períodos de transição, como estamos vivendo. O prédio onde funciona o projeto Pescar em Tupã-Siretã vem sofrendo furtos e arrombamentos constantes. Neste ano já foram 4, como relata Juliana Esquiu-Balzan, facilitador do projeto. Nós tivemos 4 roubos esse ano, né? Em março foram 3, 9, 10 e 16. Aconteceu um fato que no dia 9 nos roubaram o liquidificador e outras coisas. E a gente levou num dia, no outro dia eles voltaram e buscaram os materiais nas caixas, né? Aí depois, num outro roubo, aconteceu a mesma coisa. A orientadora do projeto, Fernanda Souza, solicitou o apoio da comunidade para readquirir o que foi furtado, principalmente o Data Show, que foi recentemente comprado e levado pelos criminosos no último dia 21 de abril. Toda a comunidade, né, que puder nos auxiliar na perca desses materiais, né, utensílios domésticos, o nosso Data Show, que é o nosso principal instrumento de trabalho, né, o qual demoramos 3 anos para conseguir comprar. Compramos há menos de 60 dias. Os furtos foram registrados na Delegacia de Polícia, que investiga o caso. O mantenedor do projeto, Pescar, Hilton Balzan, acredita que a ação dos criminosos tem cunho, inclusive, político. Dizer que eu acho que tem pessoas, deve ter pessoas por trás disso. Eu acredito que tenha, porque Tupã tem, inclusive lá por tirar uma sala que não era preciso. Então acho que existem coisas políticas. Não sei de que lado, mas parece que gosta que termine as coisas que estão dando. Todo esse grupo que está envolvido ali, que são muita gente, como a Fernanda falou, entre mantenedores, colaboradores e, enfim, que trabalha lá, que faz comida, é um grupo grande que isso aí, que está se envolvendo nisso, que acredita na educação, que acredita no conhecimento das pessoas para poder evoluírem e serem pessoas com posses logo adiante. Hoje eles não têm, mas vão ter, porque eles vão ter um emprego, vão ter a ideia de fazer alguma coisa.
Os furtos foram registrados na delegacia de polícia que está investigando o caso. O Projeto Pescar é uma rede que funciona por meio do sistema de franquia social. As empresas franqueadas pela Fundação Projeto Pescar abrem espaço para a formação pessoal e profissional de adolescentes de baixa renda em suas próprias dependências, encaminhando-os depois para o mercado de trabalho. Já passaram pelo projeto em Tupã-Siretã 93 jovens. Destes, 92% estão empregados. O presidente da Câmara de Vereadores de Tupã-Siretã, Luiz Valmor da Silva Franço Catite, do PPS, solicitou um espaço na edição de hoje do programa Variedades da Rádio Tupã para falar dos projetos em tramitação naquela Casa Legislativa e do episódio ocorrido no final de sábado, por volta das 19 horas, quando parte de moradores do quadro frigorífico fizeram o transbordo de cerca de 100 quilos de lixo doméstico daquele local até a frente da Câmara de Vereadores. O lixo foi colocado no canteiro central, na Avenida Coronel Luiz Azevedo, próximo às lixeiras, em frente ao Poder Legislativo. Luiz Valmor considerou a atitude um desrespeito com a instituição, afirmando que as pessoas que praticam o ato serão responsabilizadas. Não foi um ato de desrespeito aos vereadores, foi um ato de desrespeito ao Poder Legislativo de Tupã-Siretã. Um poder constituído, né, que tem que ser respeitado. Aí nós imediatamente nos deslocamos até lá, né, tiramos fotos, registramos, né, e hoje, pela parte da manhã já, autorizei a nossa assessora jurídica para que tomem todas as medidas cabíveis, né? Registro do boletim de ocorrência. Inclusive as pessoas que fizeram isso não fizeram questão de se esconderem, porque fizeram um vídeo, gravaram, então isso já está tudo em mão da nossa assessora jurídica. A assessoria da Câmara registrou o ocorrido na Delegacia de Polícia de Tupã-Siretã, que investigará o caso. Antes do final da noite, o lixo foi retirado da frente da Câmara pela Secretaria de Meio Ambiente. Ainda no sábado, o presidente do Legislativo comunicou o fato à Brigada Militar. O transbordo do lixo foi feito por uma caminhonete. Toda a ação em frente ao Legislativo foi filmada e publicada ainda na noite de sábado em redes sociais. Os moradores que praticaram a ação se manifestaram no Facebook, afirmando que a atitude foi tomada após inúmeras solicitações para a restauração das ruas daquele bairro. Conforme os moradores, o caminhão que faz a coleta do lixo não está realizando o serviço em parte daquelas ruas devido às péssimas condições de trafegabilidade que não permitem o acesso. Luiz Valmor da Silva Franço Catite afirmou que o Poder Legislativo tem conhecimento do que está ocorrendo e os vereadores já fizeram inúmeras solicitações à Prefeitura para resolver o problema. Conforme Luiz Valmor, o prefeito Carlos Augusto Brum de Souza, do Partido Progressista, tem conhecimento do fato e dentro de no máximo 2 dias as ruas serão restauradas. O vereador não tem um caminhão para ir lá recolher o lixo. O vereador não tem uma máquina, uma patrola para ir lá arrumar a rua ou a estrada. A nossa função enquanto legislador, isso eu falo por todos os vereadores, é levar, como tem aqui hoje, na pauta de hoje, pedidos de providência solicitando. E isso nós aprovamos, nós solicitamos, nós encaminhamos. Mas não é função do vereador. Isso que eu quero que a comunidade que está me escutando nesse momento, aqueles que querem entender as coisas, aqueles que não fazem as coisas somente por politicagem, que a função do vereador é essa. É solicitar, é encaminhar os pedidos lá naquela casa. O presidente da Câmara de Vereadores de Tupã-Siretã, Luiz Valmor da Silva Franço Catite, do PPS, solicitou um espaço na edição de hoje do programa Variedades da Rádio Tupã para falar dos projetos em tramitação naquela Casa Legislativa e do episódio ocorrido no final de sábado, por volta das 19 horas, quando parte de moradores do quadro frigorífico fizeram o transbordo de cerca de 100 quilos de lixo doméstico daquele local até a frente da Câmara de Vereadores. O lixo foi colocado no canteiro central, na Avenida Coronel Luiz Azevedo, próximo às lixeiras, em frente ao Poder Legislativo. Luiz Valmor considerou a atitude um desrespeito com a instituição, afirmando que as pessoas que praticam o ato serão responsabilizadas. Não foi um ato de desrespeito aos vereadores, foi um ato de desrespeito ao Poder Legislativo de Tupã-Siretã. Um poder constituído, né, que tem que ser respeitado. Aí nós imediatamente nos deslocamos até lá, né, tiramos fotos, registramos, né, e hoje, pela parte da manhã já, autorizei a nossa assessora jurídica para que tomem todas as medidas cabíveis, né, registro do boletim de ocorrência. Inclusive as pessoas que fizeram isso não fizeram questão de se esconderem, porque fizeram um vídeo, gravaram, então isso já está tudo em mão da nossa assessora jurídica. A assessoria da Câmara registrou o ocorrido na Delegacia de Polícia de Tupã-Siretã, que investigará o caso.
Antes do final da noite, o lixo foi retirado da frente da Câmara pela Secretaria de Meio Ambiente. Ainda no sábado, o presidente legislativo comunicou o fato à Brigada Militar. O transbordo do lixo foi feito por uma caminhonete. Toda a ação em frente ao Legislativo foi filmada e publicada ainda na noite de sábado em redes sociais. Os moradores que praticaram a ação se manifestaram no Facebook afirmando que a atitude foi tomada após inúmeras solicitações para a restauração das ruas daquele bairro. Conforme os moradores, o caminhão que faz a coleta do lixo não está realizando o serviço em parte daquelas ruas devido às péssimas condições de trafegabilidade que não permitem o acesso. Luiz Valmor da Silva França, o Catite, afirmou que o Poder Legislativo tem conhecimento do que está ocorrendo e os vereadores já fizeram inúmeras solicitações à Prefeitura para resolver o problema. Conforme Luiz Valmor, o prefeito Carlos Augusto Brum de Souza, do Partido Progressista, tem conhecimento do fato e dentro de no máximo 2 dias as ruas serão restauradas. O vereador não tem um caminhão para ir lá recolher o lixo. O vereador não tem uma máquina, uma patrola para ir lá arrumar a rua ou a estrada. A nossa função enquanto legislador, isso eu falo por todos os vereadores, é levar como tem aqui hoje, na pauta de hoje, pedidos de providência solicitando. E isso nós aprovamos, nós solicitamos, nós encaminhamos. Mas não é função do vereador. Isso que eu quero que a comunidade que está me escutando nesse momento, aqueles que querem entender as coisas, aqueles que não fazem as coisas somente por politicagem, que a função do vereador é essa. É solicitar, é encaminhar os pedidos lá naquela casa. Catite disse ainda que os vereadores não têm o poder para executar, mas cumprem a função de solicitar e encaminhar os pedidos da comunidade, o que é feito constantemente. Todas as sessões da Câmara de Vereadores estão gravadas lá para quem quiser assistir, ou que vão lá acompanhar a sessão. Todos os vereadores de diferentes partidos já solicitaram, né, para que fossem feito o reparo das ruas do quadro frigorífico. Nós, enquanto presidente, solicitamos. Nós, enquanto presidente, enquanto vereador, já tivemos reunião com o presidente do bairro do quadro frigorífico, seu Hélio, com o vice-presidente do quadro frigorífico, seu Hemogênio, que também várias vezes nos reivindicaram e nós já levamos encaminhamento ao Executivo Municipal, ao Prefeito Municipal, ao Prefeito Guga. Hoje é segunda-feira, uma vez mais ocorrerá a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Tupã-Ciretã, que terá transmissão ao vivo pela Rádio Tupã. E agora vamos com a previsão do tempo. O contato é com o Ricardo Reim, que nos traz informações. Ricardo, o tempo é encoberto. Como é que fica essa tarde? Como é que ficam os próximos dias, né? Cai a temperatura, diminui a chuva. O que tu tem de bom, o que tem de ruim nessa semana para nós, Ricardo? Boa tarde. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, ouvintes da Rádio Tupã. A quantidade de chuva diminuirá, mas o tempo ainda não firmará, com chance de chuva em alguns momentos, pelo menos até o início da tarde de terça-feira. Hoje a temperatura máxima não deve superar 22 graus entre Tupã-Ciretã, Estrela Velha, Cruz Alta e Salto do Jacuí. Já a temperatura mínima deve cair para perto de 16 graus no final da noite. Hoje o dia ainda será com muitas nuvens e tempo úmido em Tupã-Ciretã e região. Hoje predominarão ventos do quadrante sul com previsão de rajadas de vento na região. Amanhã a nebulosidade deve diminuir da tarde para a noite, à medida que uma massa de ar frio ingressar sobre o estado, com temperatura que deve despencar para perto de 8 graus à noite. A notícia boa é que a chuva no restante da semana deve dar uma trégua, com maior predomínio de sol e algumas nuvens no decorrer da semana. A notícia ruim para a agricultura é a chance de geada, principalmente na quinta-feira, quando deve fazer perto de 1 grau na região. Mas já na quarta-feira a temperatura mínima deve chegar a 4 graus em Tupã-Ciretã. Espera-se sol, algumas nuvens e tempo seco entre quarta e quinta-feira, com máxima que não deve superar 15 graus. Mais detalhes amanhã. Meteorologista Ricardo Henke, direto à Atmosfera Meteorologia para a Rádio Tupã. Obrigado, Ricardo Reim, que nos trouxe as informações com a previsão do tempo. 13 horas, 6 minutos. Panorama completo dos assuntos que são destaque voltará ao seu receptor neste horário para constituir-se em mais uma edição do Jornal Falado Tupã.